Olá, tudo bem com você? Como você está? Vamos falar sobre íncubos e súcubos, mas o que é isso, Van? Íncubos e súcubos são sugadores de energia sexual e eles estão ligados tanto à energia para quem se relaciona, né, os íncubos, eh, como homens, tanto para a energia feminina das súcubos, para quem se relaciona com mulheres. E como eles se conectam a nós? Pelo excesso. Né? Assim como tudo, todos os pensamentos, todos os sentimentos, tudo que tem em nós que está em excesso, reverbera no mundo astral e acende lá uma anteninha. Olha, alguém ali está em excesso, então está sobrando. Você abre a porta, né, para esses seres. E aí, como que eu posso falar para vocês, contar um relato através da minha experiência com sucubus e íncubos? Alguns anos atrás eu fiquei 5 anos e meio em celibato sexual, né? Tem até um vídeo aqui no canal depois. Quem se interessar, dá uma olhadinha, é bastante interessante. Nessa fase, nessa época do celibato, eu aprendi muito sobre a minha energia, que fazia vários testes, né, para poder conhecer e compreender como é que a minha energia funcionava, como que ela reverberava, né? E aí, esse dia, eu fiz um experimento, né, com um excesso de pensamento. Isso eu fiz antes de dormir, que eu queria compreender para onde eu ia, se eu tivesse excessos de pensamentos relacionados à parte sexual. E eu fiz isso e, né, comuniquei ao meu mentor, amparador, quem estivesse disponível, que gostaria de ter uma vivência para compreender sobre isso. E aí, o que aconteceu? Eu saí em projeção astral e eu vi uma escada. E aí uma voz falava comigo assim: para onde você quer ir? E isso, gente, olha só como que funciona, né? Como eu manipulei a minha energia para ela estar em excesso, eu já saí assim, ó, naquela fissura, sabe, do instinto procurando por algo. E aí eu falava que eu queria descer. E aí eu descia assim as escadas e aí tinham duas portas aqui. Quando eu olhei para essa porta, tinham vários seres sentados no chão. Automaticamente eles olharam para mim. A fisionomia deles, assim, eles eram pálidos, tinham um cabelinho meio de tigelinha assim. Eles eram muito pálidos. E eles ficavam me olhando, porque assim, é você que dá a brecha, é você que abre a porta, é você que está no excesso ali permitindo. E eles estavam vendo o que eu estava procurando, para ver quem vai me sugar, entende? Quem vai sugar minha energia. E aí eu olhei para outra sala, assim, eu estava que visualizando o que estava acontecendo ali, para onde que eu ia encaminhar. E aí eu olhei para outra sala, automaticamente olharam para trás e tinha mais ou menos assim, eu vi uma mesa e já tinha uma pessoa ali. E eram muito sugando a energia dessa pessoa. Alguém também que devia estar dormindo estava lá, por excesso de pensamentos de energia sexual. E aí eu virei o corredor assim, e aí eu via outro sugador lá na ponta. E aí foi para lá que eu fui me encaminhando assim, enlouquecidamente atrás desse sugador de energia. E aí eu acordei, eu voltei, né? E aí eu entendi, eu falei, caramba, existe. E é a gente que permite. Não fica achando que. Obviamente, né, que tem outros seres que vão se ligar a você por excesso, né? Que aí vem um obsessor, se você tem aquele excesso diariamente. Agora, se você tem, assim, um excesso, um dia você teve um excesso antes de dormir, ficou com muito, né? Pensamento sexual. Provavelmente você vai abrir essa porta para esses sugadores em específico. E aí tem os outros tipos também, né? De sugadores, que aí se você tem um padrão de estar numa fase que você está pensando muito, né, em sexo, você está com a sua energia sexual muito ativa aqui na parte mental, você vai se conectar a um obsessor, porque ele vai entender o quê? Ali tem um excesso, ali tem alguém que eu posso ficar, e ele vai ficar o quê? Te incentivando. Também já tive experiência com o obsessor sexual. E aí você vê como é que funciona. Eu vi o obsessor deitado assim no corredor da minha casa. E ele tava meio sem força e tinha um membro dele assim, ereto, tipo, é enorme assim, gente.
e estava por dentro da bermuda e era como se fosse uma antena assim captando um sinal, porque isso ali estava me estimulando. Isso vai estimulando a pessoa que você está sugando, porque essa pessoa tem uma energia sexual mais intensa e ela vê aquela brecha e se aproveita. Foi o que aconteceu comigo, que foi onde eu fui, o que também aprender na época a equilibrar, a lidar melhor com a minha energia sexual, né? Que a gente tem que ter equilíbrio de todos os nossos tipos de pensamento. Porque a gente abre essas brechas para esses seres, né? E, isso não existe, existe. Todas as forças aí existem, né? Principalmente essas que se conectam com a gente através desses excessos. Então, esse vídeo assim é interessante para você olhar para os seus excessos relacionado a tudo, não só a energia sexual, né? Relacionado aos seus pensamentos aí às vezes as suas ansiedades, relacionado a sentimentos de tristeza, né? Em excesso, sentimentos de raiva, sentimentos de todo tipo que você pode vir a ter na sua vida. Né, para ter uma qualidade de vida melhor e não ficar aí sem saber e sem ver, né? Porque eu tenho mediunidade, então eu tenho uma porta aberta com mais facilidade para poder acessar essas forças, essas energias. Mas as pessoas no dia a dia, elas se conectam, elas abrem a porta para esses seres e elas nem sabem. E aí você tá aí cansado, você tá com excesso de estresse, você tá super irritado, você tá com muita energia sexual e às vezes você não entende o porquê essas coisas acontecem com você, porque você está abrindo brechas para que seres estejam à sua volta. E não são só seres desencarnados, tá, gente? Seres encarnados que fazem projeção também sugam as pessoas. Tem gente que sai do corpo e vai ficar visualizando a vida do outro. Isso também acontece. Infelizmente, as pessoas são complicadas, né? Falta o respeito do espaço, né? Então, esse vídeo é para te lembrar de cuidar, né, dos seus excessos, tá bom? Então, curte, compartilha o vídeo para que ele chegue a mais pessoas, né? Se cuida da sua energia sexual, cuida dos seus excessos. Até mais.